Ok, irmãos, nós vamos cantar ao Senhor também um salmo. Deixa eu compartilhar aqui. É o salmo número 112b. 112b. Vamos cantar então. Irmãos, puderem cantar aí também, acompanhar. Oh, aleluia! Bem-aventurado é quem na lei de Deus se apraz e a ele tem temor. Sua prole aqui na terra há de ter poder. Eis que a geração dos justos bênçãos vai receber na sua casa a prosperidade e bens. Eis que sua justiça sempre vai permanecer. Ao justo nasce luz em meio à escuridão. É misericordioso, bom e justo é. Quem se compadece empresta, bem feliz será. Em juízo sua causa ele defenderá. Nunca tal homem abalado há de ser. É lembrado para sempre, ele ficará com más notícias, não se atemorizará. O seu coração é firme, confiante em Deus. Tem o coração bem firme, sem nenhum temor até ver nos inimigos cumprir-se o seu querer, distribuindo aos necessitados dá. Eis que sua justiça sempre permanecerá. Sua justiça sempre permanecerá. Eis que o seu poder em glória há de se exaltar. O perverso vendo isso se enfurecerá. Range os dentes se consome, enraivecido está, pois o desejo dos iníquos morrerá. O desejo dos perversos se perecerá. Amém, irmãos. Este é o salmo que nós vamos meditar agora. Então vamos abrir lá no salmo de número 112. Vamos fazer a leitura dele e fazer a nossa meditação neste salmo. Salmo de número 112. Salmo 112 diz assim:
Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém. Então, irmãos, esse salmo, ele tem uma ligação muito grande com muitos outros salmos da Bíblia, mas principalmente com o salmo de número um. Porque assim como o salmo de número um, e como outros salmos aqui do Saltério, ele vai mostrar como é diferente a vida do justo e a vida do ímpio. Desde o primeiro salmo, o livro dos Salmos traz essa diferença. Aquele que é o justo, aquele que é santo, aquele que é reto, aquele que ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, tem prazer nas coisas do Senhor. E como que é a conduta, a vida, né? Dia a dia e a maneira como se comporta esse justo. E faz um contraste com a vida do ímpio, que faz tudo o contrário, que rejeita o Senhor, que não anda nos seus caminhos, né? Mas vive em seus pecados e demonstra na sua vida como que é a vida daquele que não obedece ao Senhor. O Salmo de número um faz esse contraste, né? É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se comporta diferentemente do ímpio. Mas o seu prazer, antes de tudo, ele está na lei do Senhor, medita nela sempre, dia e noite. E aí mostra o Salmo número um que ele é bem-aventurado. Como que é essa bem-aventurança? Ele é comparado então àquela árvore que é plantada junto à corrente de água, que ela é cheia de vida, ela tem vigor, ela dá seus frutos no seu próprio tempo, ela prospera, né? Essa é a vida do justo, do que teme ao Senhor. Os ímpios não, né? Eles são comparados lá no Salmo 1 como a palha que o vento leva, e eles não permanecerão, eles não ficarão de pé no dia do juízo, não ficarão de pé diante do Senhor, porque o Senhor conhece, ele ama os justos, mas os ímpios eles serão lançados fora então. Esse Salmo 112 também traz esse tipo de comparação, de contraste, né? Entre o justo que teme ao Senhor, porque ele também é chamado aqui de bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, e faz um contraste. Só que no Salmo 112, neste caso, ele gasta muito mais tempo falando do justo, e o salmista reservou apenas o último verso para falar então como que é o contraste que é a vida do ímpio, né? E esse salmo também ele tem uma ligação com o salmo anterior, porque se nós formos observar, tanto o Salmo 112 como o 111, eles têm uma grande semelhança. Só que no Salmo 111, o salmista ele está louvando a Deus pelos atributos de Deus e pelas obras de Deus. É o que Deus é em si mesmo e o que ele faz é alvo do louvor aqui do salmista no Salmo 111. E o 112, que parece até uma continuação, né, continuidade do Salmo 111, mas agora o salmista louva a Deus, porque ele começa não falando, louvando ao homem, né? O louvor é sempre a Deus, mas ele louva a Deus pela vida dos que temem ao Senhor e obedecem à sua palavra e pela obra, que eles demonstram na sua vida, né? Seu modo de viver, seu jeito de viver, a sua conduta no seu dia a dia. Tanto é que
algumas sentenças aqui dos Salmos 111 e 112, elas são muito semelhantes, algumas são até iguais, né? Nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa meditação nesse salmo aqui. Só que no Salmo 111, falando justamente de Deus, do que ele é e o que ele faz. E no Salmo 112, falando que é a consequência daquele que teme ao Senhor, ou seja, que busca imitar a Deus, fazer como Deus faz, né? Porque o homem bem-aventurado é aquele que tem Deus como seu modelo, né? De tudo. Aquele que quer estar de acordo com a estatura do Filho de Deus, né? O modelo é Cristo. Nós somos transformados por Deus para estarmos à imagem do nosso Senhor, né? Do Filho de Deus. Então, o Salmo 112 é esse modelo do homem que teme ao Senhor. Assim como Deus, ele se revela cheio de atributos e obras, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, porque ele também vai demonstrar pela graça de Deus algumas virtudes e algumas obras, né? É, E, na verdade, também há outros salmos que nós vamos, podemos mencionar aqui mais adiante. Mas então o salmo começa dizendo louvai ao Senhor, porque esse é um dos salmos chamados salmos de aleluia, que começa e às vezes até termina também com esta expressão, né? Louvai ao Senhor, né? O Senhor seja louvado. Era um conjunto de salmos que eram usados em algumas ocasiões pelo povo de Israel, naquelas ocasiões em que eles celebravam o Senhor, sobretudo a Páscoa, né? Inclusive, um destes salmos, alguns até tentam dizer qual era, ele foi cantado por Jesus e seus apóstolos assim que eles terminaram de cear, porque o costume era justamente cantar um dos salmos de aleluia assim que terminava a celebração da Páscoa. E quando Jesus então institui a ceia, ele canta um dos salmos, né? O autor lá do Evangelho, Jesus cantou um hino, mas ali é claramente um dos salmos de aleluia. E este salmo, então, começa a mostrar como é a vida do homem que teme ao Senhor. Antes de tudo, como nós já dissemos desde o primeiro salmo, o homem que teme ao Senhor é um homem que é extremamente feliz. A felicidade, né? Esse bem-estar espiritual, essa paz, essa bem-aventurança, essa glória que o homem que tem meu senhor tem, ela é demonstrada, por exemplo, não porque ele tem ausência de problemas e perturbações e dificuldades, não, não é isso não. Na verdade, ele tem muitas, inclusive, né? Tem muitas dificuldades, tem muitas tribulações, porque todo aquele que se dispõe a servir o Senhor, ele vai padecer muitas coisas, porque vivemos ainda num mundo hostil, morto em pecado. A hostilidade desse mundo nos assola dia a dia por todos os lados, de todas as formas, né? Então, por exemplo, o homem que teme ao Senhor, ele não significa que ele é isento de lutas e problemas, né? Mas ele é como o homem lá do Salmo, em que ele está no meio de uma guerra, porque ele está percebendo as lutas e as dificuldades, né? 1.000 caem ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas ele não é atingido, ele não é abalado, ele não é alvo, dessa desolação, porque ele está com o Senhor, né? Ele é aquele que olha os olhos, leva os olhos para os montes e tem de lá o socorro que vem dos céus, o Senhor que criou os céus e a terra é o seu socorro. Por isso ele pode sair e voltar, ele pode viver dia a dia nessa condição, desse bem-estar que Deus o garante, né? Para que ele possa viver. Do contrário, nós também sofreríamos assim, sem esperança como os demais. Mas o Senhor ele nos dá a paz, né? Essa paz, essa alegria que nós temos é o Senhor que nos dá. Essa bem-aventurança é uma dádiva de Deus. É uma obra do Senhor em nossa vida, né? Jesus disse: Deixe-vos a paz, não dou como o mundo a dar. Porque a paz que o mundo tem, a alegria que o mundo, as pessoas que não temem o Senhor têm, ela é mentirosa, né? Ela é falsa, ela é passageira, ela pode até dar uma sensação de bem-estar momentânea, mas assim, a primeira dificuldade que vem, ela se esvai. A bem-aventurança do justo, não, ela é uma bem-aventurança perene. Ela está firmada em algo que é muito sólido,
que é o próprio poder de Deus em querer nos preservar e nos sustentar. Então, o Salmo chama o homem que teme ao Senhor de feliz, de bem-aventurado, um homem que é muito feliz, em grau superlativo, né? Bem-aventurado. É mais do que uma mera felicidade, alegria. É um homem que está tomado pela alegria do Senhor, pela felicidade do Senhor. E por que que ele então é bem-aventurado? Por que que ele é feliz? É justamente porque ele teme ao Senhor. Esse é o motivo, né? É o motivo é, principal, basilar aqui dessa bem-aventurança. É o fato dele temer o Senhor. E olha que o versículo 10 do Salmo anterior, como nós dissemos, parece até uma continuidade da ideia aqui no Salmo 112. O Salmo anterior termina dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, porque ele, a partir do temor a Deus, ele adquire de Deus sabedoria. Ele adquire de Deus a compreensão de como deve ser a sua conduta de vida, a conduta de vida que lhe fará feliz, que a palavra de Deus nos ensina. Porque ele teme ao Senhor, sabendo que o Senhor é que tem para ele o modo de vida que lhe trará felicidade, a conduta que ele deve tomar, aquilo que ele deve crer, aquilo que ele deve pensar, aquilo que ele deve conhecer, aquilo que deve ser alvo das suas meditações é que traz a esse homem essa sabedoria, e pela sabedoria que ele adquire a partir do temor do Senhor, é que ele consegue, então, expressar essa felicidade. O homem que teme ao Senhor, ele conhece as coisas, ele sabe como agir, ele sabe a prudência que ele deve ter na sua vida, ele sabe quando deve fazer, o que deve rejeitar. O homem que teme o Senhor, ele tem luz, ele tem um entendimento, conhecimento, sabedoria, no sentido de que é aquela luz que ilumina o seu caminho. Então ele não vai tropeçar facilmente, porque ele tem a compreensão do que está diante dele, do que pode fazer errar, do que é um erro, do que é pecado, do que é mal. O homem que teme o Senhor, então, ele sabe essas coisas. Então ele vive bem, ele vive feliz, porque ele tem a luz do conhecimento do Senhor. Então a felicidade do homem, ela começa pelo conhecimento de Deus. Sem conhecer a Deus, não tem bem-aventurança. Sem saber quem é o Senhor, o que que a sua lei diz, o que que a palavra de Deus nos ensina, nós nunca vamos ser felizes. O homem feliz mesmo, ele sabe a vontade de Deus. É porque ele sabe a vontade de Deus que ele é feliz. A ignorância acerca de Deus e da sua vontade, ela só pode levar um homem para o caminho que ele tem a tendência de ir mesmo, que é o caminho do erro, do equívoco, da morte, da destruição e da tristeza, da infelicidade, né? Mas o conhecimento do Senhor é que nos traz o caminho da felicidade, o caminho da vida, que é um caminho apertado, sim, como Jesus nos ensina, né, no Evangelho, é um caminho apertado, mas é o caminho da felicidade, o caminho da boa vida, né? É o caminho da bem-aventurança. Então, essa bem-aventurança está ligada ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, do entendimento das coisas que o Senhor nos revelou. Então, o homem que teme o Senhor, o homem é bem-aventurado, ele é bem-aventurado porque teme o Senhor e porque ele tem prazer na lei do Senhor. Diz o texto que ele em seus mandamentos tem grande prazer. É como o Salmo primeiro, né? Que diz que o homem antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Ele não só se submete aos mandamentos, porque se submeter a alguns mandamentos, algumas pessoas também fazem, mas fazem por conveniência, fazem porque são obrigados, fazem por interesse, fazem por uma série de razão. O homem que teme ao Senhor, não, ele faz por prazer. Ele voluntariamente ele busca a lei do Senhor, porque ele compreendeu que é isso que é a felicidade. É isso que é a coisa mais desejável, aquilo que mais deve ser almejado é a lei do Senhor, porque isso é que é a garantia da sua felicidade. Então ele vai se submeter à lei do Senhor com todo prazer, com toda alegria, né? E ele tem prazer, então, na verdade, e ele já automaticamente já vai rejeitar a falsidade, a mentira, porque isso não, isso traz tristeza para um homem bem-aventurado.
Então ele tem prazer na lei do Senhor. O que que a lei do Senhor nos ensina? Ela nos ensina a retidão, nos ensina a justiça, nos ensina o que que é certo, a moralidade. Então, o homem que teme ao Senhor, ele tem prazer nessas coisas. Ele tem prazer em saber cada dia mais qual deve ser a sua conduta moral, como que ele deve se comportar diante de Deus e dos homens, o que que ele deve crer, o que que ele deve defender diante desse mundo que tantas imoralidades aparecem, né? E tantas questões de natureza ética que às vezes traz ao cristão a necessidade de se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Então ele tem prazer de defender aquilo que é verdadeiro, que é moral, que é santo, que é justo. É isso que ele almeja, é nisso que está as prioridades da sua vida, né? É saber qual que é a vontade do Senhor. Então, é tudo aquilo que é louvável, que é amável, que é justo, que é verdadeiro, que é santo, bom, é nisso que ele põe o seu coração. E põe com prazer. Ele não põe simplesmente porque eu tenho que obedecer ao Senhor, eu tenho que fazer isso aqui, porque senão vai dar tudo errado. Não, certamente dará errado, mas o homem que teme ao Senhor, ele faz antes de tudo porque ele ama ao Senhor, ama a sua lei, porque é o Senhor a nossa alegria, né? Então, além de ser beneficiado em si mesmo por essa sabedoria, então o homem que teme ao Senhor, ele é sábio, né? Teme ao Senhor, ele é sábio, então ele sabe viver, ele sabe se comportar e ele é feliz por isso. Mas esta bênção, ela não termina neles mesmo. Então aqui a ideia deste homem aqui é como se fosse mesmo um homem, um chefe da casa, um pai de família, que como cabeça da sua casa, ele está também representando, né, liderando toda a sua casa, como este modelo de servo de Deus que teme o Senhor. E assim toda a sua casa também deveria seguir o seu comportamento e a sua maneira de viver, né? Então é o homem que teme o Senhor juntamente com a sua casa. Então, a bênção da bem-aventurança, ela não termina na vida do próprio homem, da própria pessoa, homem ou mulher, no caso, que teme ao Senhor. Mas a promessa do Senhor aqui é que essa felicidade, ela extrapole a vida individual, o indivíduo, e ela alcance a sua casa, a sua família. E mais ainda, ela alcance as famílias que delas se originarão. Ou seja, a sua semente, a sua descendência. Então, olha só o versículo 12. A semente, a sua semente, a semente do homem justo, o que teme ao Senhor, bem-aventurado, ela será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Então, a bem-aventurança não é só para mim, ou para você, mas é para sua casa. E é para as famílias, é para a descendência, para os filhos. Nós temos que lembrar, irmãos, que assim as muitas promessas que Deus faz na palavra de Deus, na sua palavra, né? As muitas promessas de alegria, de felicidade, de bem-aventurança, elas sempre, ou pelo menos a sua grande maioria, elas estão associadas à ideia, né? Elas pressupõem que haverá gerações depois de mim, depois daquele que está sendo alvo da promessa do Senhor. Pode pegar as promessas que Deus faz aos pais, aos patriarcas, né? A promessa que Deus faz a Abraão nunca foi só para Abraão. Abraão mesmo experimentou algumas bênçãos das promessas que Deus fez, mas a grandiosidade da bênção que estava incluída nessas promessas eram para gerações e muitas gerações posteriores, inclusive nós que somos hoje, pela fé, herdeiros de Abraão, inclusive alvos desta mesma bênção que foi feita a Abraão, porque a bênção que Deus deu a Abraão era para ele e os seus descendentes, tanto os naturais como os descendentes da fé, porque nele, em Abraão, seriam abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Então a bênção do Senhor e tantas outras promessas na Escritura, elas elas são tão amplas, tão abrangentes, que não só o indivíduo, mas a família dele, a casa dele e a sua geração está incluída nessas promessas do Senhor. Então, quando o salmista diz assim, a sua semente será poderosa na terra, mas qual semente? Isso pressupõe que há uma semente, que os homens, eles terão uma semente, uma descendência, uma geração, que eles terão filhos
que eles gerarão filhos, e os seus filhos gerarão outros filhos, e haverá uma continuidade desta família, desta linhagem, e esta linhagem também será alvo dessa bênção que está sendo dada aqui. O homem que teme ao Senhor, ele é sábio para si, não que ele é sábio aos seus próprios olhos, quer dizer que ele é beneficiado da sua sabedoria, a sabedoria que ele recebe de Deus, através do temor de Deus, mas essa bênção não para nele, ela continua por geração, gerações e gerações. Tanto é que quando a gente olha lá no mandamento, no segundo mandamento, que Deus fala sobre obedecer ou não ao Senhor, então aquele que não cumpre a vontade do Senhor, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. É assim que Deus fala, né? É o que desmistifica aquela ideia de maldição hereditária, como se o negócio viesse assim de uma ancestralidade, aí de repente você tem que fazer alguma coisa para quebrar a maldição. Porque se for comparar, a bênção que Deus promete nesse mesmo texto do mandamento é infinitamente maior. O que Deus está mostrando é justamente isso. Mas ele fala assim: eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem à minha palavra. Então, a promessa de bem-aventurança, de felicidade, ela é uma promessa para a família e para as gerações, para os pais, para os filhos, para a casa, mas é uma promessa que Deus faz, ela é tão abrangente que ela inclui nela toda a descendência dos justos, né? É claro, a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si. Então, se chegar em um momento e essa geração se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor também deixou isso muito bem claro, né? Essas bênçãos elas vão ser interrompidas, até que os homens se voltem, se arrependam, e aí busquem novamente o Senhor e clamem pela sua misericórdia, e Deus estará pronto novamente para renovar sobre as famílias, sobre as casas dos servos dele, as bênçãos que ele promete. Então, pressupõe, assim, quando nós olhamos para as promessas de Deus, essas promessas elas já trazem como se um pressuposto que nós vamos ter filhos, e vamos ter muitos filhos, e esses filhos terão também suas famílias, e é para essa geração que também é a bênção do Senhor. Então, se não há uma. Se nós não quisermos ter geração, então faz pouco sentido toda essa bênção do Senhor, né? É por isso que hoje nós queremos, pelo menos levar as pessoas a compreender que essa ideia hoje tão presente no nosso século, as pessoas às vezes por outras razões muito materialistas e pecaminosas, as pessoas às vezes não querem nem se casar, não querem nem ter filhos, né? Porque preferem ter outras prioridades na vida, né? Buscar outras coisas do que, por exemplo, uma geração que há uma promessa de bênção, né? É, então, às vezes, elas não querem ter geração. E por mais que elas sejam abençoadas, não significa que elas não serão abençoadas, mas essa bênção vai parar nelas mesmo. Mas o Senhor tem uma bênção aqui que ele quer extrapolar a nossa época, a nossa vida agora, mas ele quer também trazer essa bênção para os nossos filhos. Tanto é que, por exemplo, só para nós darmos exemplo aqui, o Salmo 25, 12 a 14, isso são alguns exemplos no próprio Salmo, né? Não vamos nem sair do livro dos Salmos, não, porque senão teria muita coisa para a gente ver. Salmo 25, 12 a 14 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. É esse o homem sábio, né? O homem que teme ao Senhor, ele sabe exatamente como andar. E Deus vai ensinar o caminho certo. A sua alma pousará no bem, então é a bem-aventurança. E a sua semente, sua casa, sua família, sua descendência, os seus filhos herdará a terra, a sua semente. Lembra que eu disse? As promessas de Deus sempre pressupõem que haverá uma continuidade, uma semente, uma família que vai ser alvo dessa bênção, dessa promessa. Porque nem sempre as bênçãos que Deus promete somos nós que vamos experimentá-la, né? Às vezes a promessa para nós, mas experimentar certas coisas que estão na promessa de Deus serão as gerações futuras, né? Foi assim o povo de Israel, tantas coisas que Deus prometeu, eles mesmos talvez não experimentaram muitas coisas que hoje nós estamos experimentando, né? E é assim, nós construímos coisas, nós fazemos
vivemos de acordo com a vontade do Senhor e buscamos viver de maneira reta, mas alguns resultados disso, né, algumas consequências disso, quem vai herdar são os nossos filhos, a nossa geração. Então, as bênçãos do Senhor sempre têm anexada a ideia de que esses homens que temem o Senhor, eles terão filhos, e os seus filhos também serão herdeiros dessa bênção. O Salmo 37, 25, eu acho que eu marquei errado aqui. Não, é 37, é isso mesmo, 37, 25. A partir do 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. A ideia de semente aqui é a ideia de geração, a ideia dos filhos e os filhos dos filhos, né? É a linhagem que continua. E, enfim, existem muitas promessas na Escritura, né? A própria promessa da bênção que o apóstolo Pedro disse que os cristãos que recebiam agora pela fé a Cristo, recebiam o batismo, era a promessa, ele diz assim, a promessa é para vós e para vossos filhos. Que promessa? O pacto. É essa bênção que Deus quer reunir dentro do seu povo, não só a um indivíduo, mas ele, a sua casa e os seus filhos, né? Então, a semente será poderosa na terra. E por que que a semente do justo ela é poderosa? É uma semente poderosa porque ela é uma semente piedosa. O justo também terá e ensinará aos seus filhos na piedade, né? Então, o filho do crente, filho do justo, ele já começa a vida numa vantagem muito grande, porque ele é o filho da aliança, ele é o filho da promessa. Ele é um filho que nasce na casa onde tem luz, onde tem sabedoria, onde há felicidade, onde há bem-aventurança, onde há lutas, há pecado, porque somos pecadores, mas há arrependimento, há, há tristeza pelo pecado, há uma conduta que se volta para Deus a cada momento, né? Então, uma casa onde há um justo é uma casa onde os filhos já nascem uma vantagem muito grande com relação à casa do ímpio, que ele já tem todo um ambiente propício para que ele possa aprender e cultivar essas virtudes e as boas obras que se esperam do justo. Por isso que os filhos dos cristãos eles são santos, eles são abençoados desde o nascimento, porque eles já nascem dentro de um pacto, dentro de uma aliança. Então, essa semente ela tenderá. Isso não é uma regra. Nós sabemos que às vezes por N razões os filhos se desviam e eles tomam o seu próprio rumo, mas há uma promessa de Deus de que a sua semente será poderosa, porque ela vai viver de acordo com a piedade que é própria dos que temem ao Senhor, porque isso será aprendido, né? Pressupõe também que os pais farão aquilo que a lei ensina, né? Que é ensinar os seus filhos no caminho que eles devam andar, para que, mesmo que se envelheçam, eles continuem nesta vereda, neste caminho. Ensinar dia a dia, no falar, no andar, no deitar, e como ensina também o texto lá em Deuteronômio. É a semente que já nasce debaixo de uma bênção e nasce debaixo de um ensino da palavra de Deus que o fará ser de fato poderosa. A semente é poderosa porque ela realmente é expressiva. É expressiva não tanto pelo número, porque assim também deveria ser, pelo número, pelo grande número, porque a promessa de Deus, lembra, também incluía os seus servos serem muito férteis e terem muitos filhos, como foi, por exemplo, lá no Egito quando o povo esteve lá como escravo, né? Por mais que eles sofriam, por mais que vinham as provações vindas da mão pesada da tirania de Faraó, mais o povo se multiplicava e crescia, porque Deus os abençoou com a fecundidade, com a bênção, o privilégio de poder ter uma família grande e numerosa. E essa é uma bênção que Deus ele tem prazer de nos conceder, irmãos. Hoje o problema é que, infelizmente, o mundo tem perdido esse prazer de poder ter a bênção da alegria de ter filhos e levar a esses filhos também essa glória que é poder conhecer a Deus e servir ao Senhor. Tanto é que o salmo seguinte,
que também tem muito a ver com o Salmo 112, porque ele vai louvar ao Senhor, em todo lugar deve ser louvado ao Senhor. Ele termina, porque olha só, agora nós não vamos ler, mas parece que não tem nada a ver o último versículo com o Salmo 113. Quando você vai ler no Salmo 113, ele fala de muitas coisas pelas quais Deus deve ser louvado, ele deve ser louvado em todo lugar. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, né? Ele que é o Senhor, que está lá no céu, nós estamos aqui na terra, mas ele se inclina para cuidar do necessitado, verso 8, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. E olha só o que, que o final do Salmo 103 diz: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Por que que ele cita justamente essa bênção aqui? Porque ele poderia citar muitas outras bênçãos que Deus, que lá do céu se inclina com piedade, se compadece conosco para nos abençoar com uma série de coisas, né? Mas a coisa que o salmista coloca para ilustrar a grande bênção do Senhor é que ele converte a tristeza de uma mãe que não pode ter filho em uma mulher que habita em casa e tem filhos, uma alegre mãe de filhos, né? Esta é a bênção que a nossa geração parece que esqueceu dela, né? Esqueceu dela. Mas o Salmo 112 está dizendo assim: essa é a alegria também do homem que teme ao Senhor. A sua própria semente faz parte da sua bem-aventurança. Tanto é que mais adiante tem outros salmos que vão falar disso, né? Da casa do homem que teme ao Senhor. O Salmo 127, por exemplo, que fala que não adianta você edificar a sua casa. Você vai fazer isso em vão, se você não teme ao Senhor. Vai ser inútil, por exemplo, você se levantar de madrugada, fazer as coisas, trabalhar, se esforçar nessa correria do dia a dia, se você não teme ao Senhor. Porque o Senhor ele pode dar a quem Ele quer, mesmo enquanto dorme. A ideia é essa. E o verso 3 diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Então, a sua descendência, como diz o Salmo 112, será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Então, o Salmo 127 também é uma promessa de uma bênção que será para o indivíduo e para a sua posteridade, né? A sua semente. E o próprio Salmo 128 também fala disso, né? A bênção, o bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, mais uma vez, mostrando que se não tem temor de Deus, não tem a verdadeira alegria, e anda nos seus caminhos, ou seja, na lei de Deus, e tem prazer nela, e medita nela dia e noite, pois comerá do trabalho das tuas mãos, será feliz e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim como um homem que tem prosperidade na sua casa, tem a esposa com muitos filhos, é assim que será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, voltando para o Salmo 112. A sua semente será poderosa, a sua geração será abençoada. Então, a bênção do Senhor é para nós e para nossos filhos também. Então, as sucessivas gerações que virão, que andarem no temor do Senhor, e esses filhos terão, então, uma influência grande na sociedade, por isso que ela será poderosa, né? Então, a promessa é para a nossa descendência também, para que ela herde a terra, a ideia de que são a nossa geração é que vai exercer o domínio, aquele domínio prometido, né? O homem deve dominar sobre a terra. Eles dominarão a terra. O texto continua dizendo que o homem bem-aventurado, ele tem em sua casa prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza verá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Se nós estivermos aqui falando, se o salmista estiver falando de uma riqueza e prosperidade, literalmente falando, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas existem tantos cristãos piedosos, mas que são pobres, né? E às vezes não tem tanta coisa, não tem tanto dinheiro, não tem tantos bens, vivem uma vida humilde, uma vida simples.
É verdade. Tem muita gente que é muito crente, é muito piedosa e é assim. Mas essa é a realidade da nossa vida. A Bíblia diz que sempre existirá ricos e pobres, sempre existirão. E pode ser que o cristão ele tenha a mesma vida humilde, privado de muitas coisas. E não porque ele não queira ou que Deus não o abençoe, mas é porque no contexto que ele vive é assim que é a realidade da sua vida. Mas, mesmo que materialmente falando, o homem possa ter poucos bens, poucas coisas, ele sempre será próspero e rico quando ele teme ao Senhor. Porque, lembra que nós já temos até um texto aqui. Davi disse: Eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor sempre vai supri-lo com aquilo que é o básico, que é o necessário, que é essencial. Às vezes também o problema é que nós almejamos coisas demais, né? Queremos um modo de vida muito diferente daquilo que seria o razoável para nós, né? Porque a Bíblia nos ensina que tendo o que comer e o que vestir, nós deveríamos estar com isso satisfeitos. Não que nós devemos parar por aí e não buscar mais nada, mas pelo menos temos que ter a satisfação em Deus que nos dá essas coisas, né? Ele que nos dá qualquer coisa. Então, se Ele quis nos dar pouco ou muito, será louvado o Senhor da mesma forma. O apóstolo Paulo disse isso: eu sei viver na abundância e na pobreza. Em todas as coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece. De qualquer forma, a prosperidade e a riqueza, quando nós ampliamos, não só no campo material, mas no campo espiritual, ela é uma realidade na vida dos que temem ao Senhor. Os que temem ao Senhor, eles são prósperos e ricos. Eu me lembro muito bem quando a minha mãe falava sobre a graça de Deus, né? Que ela dizia sempre que nós éramos uma família bem modesta, humilde, né? Ela dizia sempre assim: nós somos ricos da graça de Deus. E é isso mesmo. O que teme ao Senhor, ele tem uma riqueza que não se acha em lugar nenhum. Não se adquire com bens nenhum dessa terra. Nenhum tipo de trabalho pode ser feito para conquistar. É graça, é a misericórdia do Senhor. A riqueza espiritual, ela não é garantida por nosso esforço. A material pode até ser, lógico, com a bênção de Deus, né, mano? Podemos trabalhar e fazer algo para ter esse retorno. Mas há uma riqueza que ela vem pela graça de Deus, que é a riqueza de ter paz dentro de casa. Sabe, irmãos, de ter problemas todos nós temos. Mas existem pessoas que vivem nos conflitos tão grande que você percebe como elas são miseráveis. É uma miséria espiritual tão grande. Eu digo isso porque, como policial, eu às vezes ouço o relato de muitas famílias que estão em conflitos que só procuram a polícia, geralmente, quando esses problemas extrapolam a condição delas de tentar resolver qualquer coisa, né? E aí você ouve, conversa com o outro, você vê como que as pessoas vivem uma miséria espiritual. Elas não têm paz. Um segundo. Existem pessoas que vivem 24 horas por dia numa terrível tragédia de vida, né? Não respiram um momento aliviado sequer dos muitos problemas que elas passam. Padecem diversos problemas. E elas não têm nenhum alívio, porque os cristãos também passam problemas, né? Também temos os nossos problemas, porque temos também nossa família, os nossos parentes, pessoas que às vezes também não são cristãs e que também tem padece seus problemas e isso nos afeta, mas nós temos em Deus o alívio dessas coisas, né? Ele pode nos compensar com uma alegria, porque ele nos concede a condição de ver, enxergar exatamente qual que é a nossa realidade. Então nós clamamos ao Senhor, nós somos consolados pelo Senhor. Então nós temos prosperidade e riqueza. De todo modo, nós temos a nossa casa, prosperidade e riqueza. E a justiça do homem justo, ela permanece para sempre, né? Porque ela é a vida do homem justo e a sua casa é como aquela casa construída sobre a rocha. Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque aquele que ouve e a pratica é justamente aquele que tem prazer nela. Ele é comparado ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. Pode vir chuvas, rios, ventos e tudo quanto é tempestade, tribulação, ela vai ficar de pé, porque ela foi construída sobre a rocha. A justiça do justo, ela permanece para sempre, porque ela está
ancorada, ela está firmada na justiça de Deus, que permanece para sempre. Veja o versículo 3. Lembra que nós falamos que os salmos têm uma correspondência? O versículo 3 do Salmo 111 diz assim: a, falando de Deus, a sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. A justiça do homem que teme o Senhor também permanecerá para sempre, porque ela está firmada na justiça divina que permanece para sempre. É uma consequência lógica. O homem que teme ao Senhor, a sua justiça permanece para sempre, né? Essa justiça ela é mantida pela própria justiça de Deus. A maneira como ele vive, a maneira justa dele viver, ela não é abalada por coisa alguma, porque Deus vai garantir que ela permaneça, que ele continue sendo um homem justo, justamente porque é Deus que o segura, que o sustenta. E aos justos nasce luz nas trevas, verso 4. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Como eu disse, né? O justo tem alívio. Os homens ímpios, eles vivem em trevas eternas. Não tem luz, não nasce luz para eles. Eles sempre vivem na escuridão, na cegueira espiritual. Então eles se chocam, eles batem a cabeça porque eles não sabem, eles não enxergam, eles não conseguem ter a luz do conhecimento. Então eles acham que eles são sábios, mas na verdade eles são tolos. Eles querem fazer deles mesmos a solução, a salvação de si, ao mesmo tempo que eles negam o próprio Deus. Diz assim, ó, diz o tolo no seu coração, não a Deus. É assim que o homem vive, o homem ímpio é numa tremenda escuridão. Mas ao justo nasce luz nas trevas. E aqui a ideia de que há sempre para o justo uma esperança, uma expectativa. Assim como todos os dias o sol rompe as trevas da noite e todos os dias nasce luz nas trevas, assim há sempre uma promessa de Deus de que há de nascer luz nas trevas dos justos. Ainda que eles possam viver algum momento de trevas, mas há de nascer luz. Deus trará uma solução, trará uma direção, encaminhará o justo, porque nós estamos aqui neste mundo, irmãos, como o povo estava lá no Egito, prestes para sair do Egito. Então houve um momento que todo o Egito esteve em trevas, mas onde que havia luz nas trevas? Na casa dos justos. Por quê? Simplesmente porque eles temiam ao Senhor. Eles queriam andar nos seus caminhos, né? Então é um consolo de Deus, o consolo que nós temos em nossas aflições, que Deus nos dá. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele, o justo, ele é piedoso, é misericordioso e justo. Lembra? Esses são os atributos de Deus também. Versículo 4 fala exatamente isso de Deus. Versículo 4 do Salmo 111. Fez com que suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. E agora no Salmo 102 diz assim: piedoso, misericordioso e justo é o homem que teme ao Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele imita a Deus. Ele quer ser assim como Deus. Se Deus é santo, nós queremos então seguir a santidade de Deus. Se o Senhor é piedoso, então Deus ele se compadece, ele vê o sofrimento do outro, ele ajuda, ele auxilia, ele consola. O homem justo fará a mesma coisa. Ele tem misericórdia também. Ele é misericordioso. Ele não apenas é alvo de bênçãos do Senhor, mas ele também é agora um instrumento para abençoar outras pessoas, porque ele tem misericórdia dos outros. Tanto é que o verso seguinte continua dizendo assim: o homem bom se compadece e empresta. Então, é aquele que vê a aflição e auxilia, aquele que vê a necessidade material e ele podendo fazer, ele vai ajudar, ele está sempre pronto a ajudar, ele ajuda, inclusive, ele pode ajudar, às vezes mais do que suas capacidades, né? Mas ele sempre está preocupado com os outros, não ao ponto de tirar da sua própria casa para dar para os outros, né? Porque isso também não seria sabedoria. Mas ele fará. Ele não vai ajudar tanto ao ponto de desprover a sua própria casa, mas também não vai ajudar pouco que essa tão pouco não signifique nada, mas ele sempre vai se compadecer. Porque ele é alvo da compaixão de Deus, ele é alvo da misericórdia de Deus, ele é alvo da graça de Deus, então ele é gracioso, ele também concede aos outros aquilo que eles precisam. Então o homem bom se compadece, assim como Deus se compadece de nós e Deus nos abençoa, o homem justo também faz isso com as outras pessoas, né? E disporá suas coisas com juízo. A ideia é de que o homem justo, como ele tem sabedoria, pelo menos ele adquire e busca a cada dia de Deus essa sabedoria,
e ele consegue administrar a sua vida, as suas coisas de maneira sábia, justa e equilibrada. Então ele dispõe as suas coisas com juízo, com equidade, com retidão. Então é como o dispenseiro fiel, né? Ele sabe que as coisas não são dele. Nós não temos nada, né? Tudo que nós temos, Deus que nos dá, põe as nossas mãos, inclusive nossos próprios filhos, é a herança do Senhor, Ele que nos dá, para que nós possamos dispor todas as coisas de maneira justa, possamos administrar a vida de maneira certa, reta, boa, justa, né? Equilibrada, sem desperdício, sem priorizar coisas que são vaidade, mas buscando as coisas que são realmente importantes, né? Tendo essa cautela, essa sabedoria para administrar as coisas. Então, tudo que o homem faz, tendo a compreensão de que ele está administrando bens que não são dele mesmo, que não são, Deus é que dá, ele sempre fará então as coisas com essa ponderação. Então, se ele vai gastar, ele gasta com sabedoria, se ele vai economizar, também é com sabedoria, ele vai investir, vai emprestar, ele vai doar, ele vai, enfim, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, o homem justo, ele dispõe as suas coisas com juízo, com sabedoria. E o texto também diz que esse homem que está construindo a sua casa, a sua família, que está sendo alvo das bênçãos de Deus, ele não é abalado, nunca será abalado. Ó, essa é a promessa do homem que teme ao Senhor, né? Ele não é abalado. É, ele está em memória eterna. A ideia que segue também o verso 7, ele não teme maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, o homem que teme ao Senhor, ele vê, como eu já citei um outro salmo aqui, ele vê, às vezes, 1.000 caindo à sua direita, 10.000 à sua esquerda, então ele está vendo, ele está diante de uma guerra. Nós vivemos dia a dia uma guerra. Dias de conflitos, dias de problemas, cada hora vem uma notícia ruim, notícias de toda sorte, do nosso país, do mundo, da nossa cidade, de leis que são aprovadas, que trazem problemas para nós, que implicam na maneira como nós vamos viver, como nós vamos criar nossa família, nossos filhos, todo dia, né? Antigamente tinha aquela expressão, quando nós abrimos os jornais, eu não sei nem quais pessoas hoje que pegam mesmo o jornal em papel para abrir o jornal e ver as notícias, né? Que as notícias hoje estão no celular, mas quando você abre então o seu celular e vê as notícias lá, vê as manchetes, todo dia após dia vem notícia ruim. Muitas notícias ruins, umas piores do que as outras, de realmente trazer espanto, tristeza, indignação. A gente fica assim perplexo de como que às vezes os homens estão caminhando por uma vereda tão tortuosa, tão ruim, e como eu disse, que nos prejudica, que traz implicações na nossa casa, na nossa vida, nosso dia a dia. E não é que nós não nos entristecemos com isso ou que nós somos insensíveis a essas coisas. Nós nos entristecemos sim, nós lamentamos, nós ponderamos, pedimos a Deus. Nós ficamos às vezes, até certamente confusos com algumas coisas que nós olhamos, pensamos assim, como é, afinal de contas, os homens são tão maus, tão egoístas, né? Promovem coisas tão prejudiciais. Mas o homem que teme ao Senhor, quando ele ouve esses maus rumores, essas más notícias, ele não teme. Não significa que ele não compreende, muito pelo contrário, ele compreende bem essas coisas, mas há calma na sua mente, há um equilíbrio no seu coração. Ele não fica paralisado por causa da má notícia, diante dos relatos de perigo, dos problemas, que vai prejudicar muitas vezes a sua família. Ele sabe que terá dificuldades a partir por exemplo, de certas leis que são aprovadas para conduzir sua família do jeito que ele vem conduzindo no temor do Senhor. Mas isso não o paralisa, isso não faz ele desesperar, perder as expectativas. Não, ele continua confiando no Senhor, porque o seu coração ele está firmado no Senhor. Então ele fica na mesma solidez de antes. Ele não é abalado ao ponto de perder a esperança diante dos relatos de perigos e desses problemas que todos os dias nós ouvimos, né? O ímpio não. O ímpio ele não consegue manter essa mesma solidez, essa mesma serenidade, né? Porque ele não tem em quem confiar. Ele não tem em quem depositar a confiança dele. A confiança do ímpio ela é depositada quando não nele mesmo,
e aí ele se frustra diariamente, porque ele sabe que ele diariamente ele falha, ela é confiada no outro, no homem, no governo, às vezes numa lei, às vezes em qualquer coisa. Ele confia em coisas que são passageiras, que são fracas em si mesmo, né? Que agora é de um jeito, amanhã é de outro. E aí, como que você vai ter uma confiança naquilo que muda? O tempo todo está mudando, os homens mudam. Hoje eles querem uma coisa, mas eles querem outra. Como é que você vai confiar nessas coisas? Por isso que o ímpio, quando ele ouve más notícias, ele apavora, né? Ele apavora. Ele não consegue manter essa mesma serenidade. Mas o justo não. O justo ele não teme. Ele vai continuar crendo no Senhor, sabendo que problemas em todas as gerações tiveram, o Senhor foi com o seu povo. Ainda que nós tenhamos que sofrer, quem sabe mesmo, né, como os modelos que nós temos na Bíblia de homens que sofreram, foram levados às vezes à prisão, foram levados para a cova de leões, né, foram maltratados, foram até martirizados. E muitos são exemplos para nós porque eles mantiveram a mesma confiança, a mesma firmeza de coração, porque eles confiaram no Senhor. Confiaram no Senhor. Ele não teme más notícias, né? É lógico. É como nós pensarmos em Jó. Jó foi um exemplo daquele que ouviu mal rumores, más notícias, uma após a outra, né? De desgraças que aconteceram uma após a outra. Mas mesmo assim, mesmo Jó sendo um homem, demonstrou muitas vezes suas fraquezas, ele fala uma coisa lá que é interessante, né? Ele mantém, olha, eu saí nu do ventre da minha mãe. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. É uma coisa assim, surpreendente o coração do homem que é firmado no Senhor. Ele vai falar esse tipo de coisa, mas não da boca para fora. Ele sabe que é assim mesmo. Nada nós temos que é nosso, tudo que nós temos, Deus que nos dá. E se ele de repente quiser tomar, ele vai tomar. Se de repente ele quiser mudar o curso desse mundo e vir então uma má notícia, ele vai permitir que isso aconteça, mas ele nunca vai nos abandonar. Então, louvado seja o Senhor, porque amanhã pode vir uma luz nas trevas, e como o texto diz, haverá de nascer luz nas trevas, e ele vai nos guiar para um bom caminho. E se nós tivermos que perder tudo, ainda assim o Senhor será o nosso consolo, a nossa salvação, a nossa firmeza. É assim que o homem que teme o Senhor, ele tem que viver. Às vezes nós não vivemos assim, né, irmãos? Nós temos medos e esses medos às vezes nos faz tomar decisões que são contrárias à vontade do Senhor, né? Então, por causa dos nossos medos, aliás, um medo que muitas vezes ele é colocado em nós por uma compreensão errada do curso das coisas que Deus faz, do como que o reino de Deus está sendo estabelecido, né? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas, por exemplo, a sua compreensão do tempo que nós vivemos, a sua compreensão escatológica, ela pode te fazer travar. É muito natural e comum você encontrar pessoas dizendo assim: olha, não vale a pena. Nós vivemos os últimos dias, Jesus está para voltar, o mundo vai se tornar mesmo essa desgraça que é, e está tudo acabado. A nossa esperança acabou, a igreja está enfraquecendo porque está perto de Jesus voltar e é só isso que vai dar solução. Então as pessoas não querem mais construir projetos duradouros para a igreja porque elas elas vivem, é engraçado, né? Elas vivem numa expectativa de que Jesus vai voltar para dar fim a essa tormenta toda que nós vivemos, mas elas não fazem obras como fizeram aqueles que viveram de fato assim, esperando a vinda do Senhor desde muito tempo, né? Que fizeram obras que vai beneficiar a igreja, a família, o reino de Deus, as gerações futuras. Então as pessoas não querem mais investir tempo, investir o seu esforço para produzir coisas que vão durar, que vão permanecer, que vão ficar para gerações, para que as gerações tenham lugar, estrutura, conhecimento, para que no futuro, então, seja próximo ou mais distante, elas tenham coisas que nós aqui atrás produzimos para que elas continuem a crescer no conhecimento do Senhor. Então, muitos perdeu. Tem gente, por exemplo, que não quer ter filhos. Pôr filho num mundo desse difícil, um mundo ruim, todo dia eu ouço uma má notícia. O justo, ele não teme má notícia. Não é má notícia, não é a realidade atual que vai fazer o justo, por exemplo, tomar a decisão de não ter filhos. Não é isso. Não é isso. Porque o justo não teme essas coisas.
O justo sabe que Deus vai garantir a bênção dele para a casa dele, né? Então, as pessoas, por conta desse medo, desse pavor de todo dia notícias ruins, elas não conseguem nem mesmo ver as notícias boas, as coisas boas que Deus tem feito no meio do seu povo, as promessas de Deus. Esse é que é o problema, né? Quando nós vivemos por vista e olhamos as circunstâncias e nos demoramos nessa observação das coisas, nós podemos então cair nesse problema de achar que então tudo está acabado, tudo está perdido, só tem notícia ruim, não tem nada de bom, e parece que as coisas caminham realmente para uma destruição total, mas ele já não consegue mais sequer olhar para as promessas da Bíblia que falam de bênção, de prosperidade, de riqueza. Olha esse salmo aqui, irmãos. O salmo é um salmo rico de promessas de Deus para o homem que teme ao Senhor. Ou será que isso aqui não foi escrito para nós hoje, no século XXI? Só valeu para quem viveu antes de nós. Não, esse salmo é para nós. E quando Deus escreve isso aqui, ele sabia que hoje nós também seríamos alvos dessa bênção, que hoje teríamos muitos maus rumores, e esses maus rumores não podem nos paralisar, nos travar, porque é uma promessa de Deus. Mas o nosso coração precisa estar firme, né? Se não tiver firme, se não tiver confiando no Senhor aí, de fato, não vai ficar firme mesmo. Não vai, é, vai ter medo e vai ficar paralisado, não vai produzir aquilo que precisa ser feito, né? O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos, até que tenha a satisfação de ver a vitória, né? Enquanto nós não vimos isso, nós não descansamos. Enquanto nós não vimos isso, nosso coração estará firme. Porque, veja, a promessa de Deus não é assim, olha, no final vocês vão sofrer, padecer e vai acabar assim. Não, a promessa é no final, ou em algum momento vocês vão padecer, vão sofrer, mas Deus há de trazer a vitória sobre os seus inimigos. Deus há de trazer a solução, a paz. Ele há de trazer a bonança depois de toda essa tribulação. Ele vai trazer alegria. Porque é isso que está dizendo aqui. Ele não vai descansar na sua confiança do Senhor, no seu apego ao Senhor, no seu coração firme e confirmado do Senhor, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Porque nós vivemos assim, rodeados de ímpios, né, que são opostos a Deus e, portanto, opostos a nós que servimos a Deus. Somos diariamente alvos de todo o ódio dos ímpios, são nossos inimigos. Nós nem queríamos que fosse, né? Nós queremos que eles se tornem amigos de Deus para ser nossos amigos também. Mas são nossos inimigos, né? O mundo é o nosso inimigo. Tanto é que se nós agora quisermos ter amizade com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então o mundo é o nosso inimigo. Enquanto nós não vemos o nosso desejo, que desejo? De que ou eles se arrependam, sejam salvos e se convertam para ser salvos, ou que eles sejam então destruídos pelo poder de Deus, porque é isso que Deus diz que vai fazer. Aquele que não se arrepender e não submeter à lei do Senhor, ele sofrerá então as consequências da justiça de Deus. Esse é o nosso desejo. Nosso desejo é paz, nós queremos ter paz, né? Onde nós estamos, queremos ter paz, nós queremos produzir paz aqui, sermos pacificadores onde estamos, né? Orar pelos homens para quem sabe eles se convertam, né? A Bíblia nos ensina, por exemplo, a orar pelos nossos governantes para que possamos viver uma vida mansa, piedosa. Nós queremos isso, queremos que o mundo mude. Mas aqueles que não mudarem, eles serão alvos da justiça de Deus, e esse é o nosso desejo, que Deus faça justiça porque a justiça de Deus é perfeita, ela é boa, né? E a sua força se exaltará em glória. O, então, o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado, ele não olha para as circunstâncias, mas ele permanece firme, e essa força dele, nessa firmeza dele, ela será exaltada em glória. Ah, então, assim, é como Moisés, né, que parecia um homem tão fraco, mas ele tinha a força dele é porque ele confiava no Senhor. Então, por exemplo, Moisés estava lá diante do mar, à sua frente o mar, atrás o exército de Israel, e agora, o que que vai fazer? Que situação mais difícil, né? Às vezes nós nos encontramos assim, né?
encurralados assim, ó. Um problema de frente, problema de trás, não tem para onde ir. O que nós vamos fazer? Nós vamos confiar no Senhor, que Ele há de fazer nascer luz nas trevas. E Ele fez, abrindo, fisicamente Ele fez isso, abrindo o mar para que o povo passasse. Que Moisés confiou no poder do Senhor. Deus pode fazer isso. Então, o homem que teme ao Senhor, ele permanece firme e essa força dele será exaltada em glória. Então, Deus há de recompensar, Deus há de elevar essa vida confiante do cristão a algo acima, né, daquilo que é a expectativa de todos os homens. Deus vai abençoar ricamente o homem e a sua força será conhecida, será gloriosa. É essa a ideia. Ele não se abalará por isso. Então, porque ele não põe a confiança dele em outra coisa, então no Senhor e o Senhor há de recompensá-lo por isso. Então, irmãos, até aqui é o salmista descrevendo como que é a vida do homem bem-aventurado, né? Ele teme o Senhor, anda nos seus mandamentos, a sua semente herdará também essa bênção, ele terá prosperidade na sua casa, a sua justiça, o seu modo justo de viver vai permanecer, não será abalado, ele terá alívio, consolo nas trevas. E ele sabe que ele é alvo da misericórdia do Senhor, então por isso também ele é misericordioso, ele é bom com os outros, ele se compadece, ele empresta, ele organiza a sua vida de modo justo, correto, e aí pode vir qualquer dificuldade, qualquer má notícia, que ele continua vivendo diante do Senhor, criando os seus filhos no caminho do Senhor, é, fazendo as coisas conforme o Senhor o ordena, porque ele não está preocupado, ele não está temendo as más notícias, porque o seu coração está confiado no Senhor. O Senhor sempre fará aquilo que é bom, que é perfeito. E Ele tem promessas de nos abençoar, né, de nos fortalecer ainda mais. Então, essa é a vida do homem que teme ao Senhor. E o contraste é feito no último versículo apenas com o ímpio. Porque o ímpio é justamente aquele que está olhando para o justo, vendo todas essas coisas, está vendo que ele é bem-aventurado, está vendo que ele prioriza a palavra de Deus, enquanto que para o ímpio isso é tolice, viver obedecendo a Deus, a vida de religiosa, de devoção a Deus, para os homens de hoje, isso é uma bobeira, mas porque eles têm a religião deles, embora eles não chamem disso, mas eles creem em tantas coisas, né? O homem vê então o justo com sua família, com seus filhos, sendo educado segundo a vontade do Senhor, segundo é, um modelo de vida diferente do mundo, então, que prioriza outras coisas, outras virtudes, né? Então, o ímpio ele vê o justo com sua casa, com sua família, com seus filhos, às vezes está vendo até uma família que já é uma geração de outra família que vem, e ele começa a ver essas coisas, toda essa bênção, e qual que é a reação do ímpio? Que não quer temer ao Senhor, ele vê essas coisas e ele se entristece. É isso, nós, irmãos, nós estamos cercados de pessoas que se entristecem todos os dias porque nós tememos ao Senhor. Eles se entristecem. Eles são tristes porque eles não têm essas coisas. Eles são tristes porque eles não têm essa mesma confiança. As más notícias abalam o coração deles. Eles vivem em temor, mas não o temor do Senhor, o temor das coisas, o temor do poder dos homens, o temor do inesperado, porque eles não sabem do dia de amanhã. Eles não têm uma mínima esperança, expectativa de que o dia de amanhã será um dia bom. Porque o ímpio não tem essa firmeza, ele não tem esse consolo. Ele sempre se entristece com tudo que ele vê. E aí ele olha para o servo de Deus, então, com a sua casa, às vezes até mais pobre do que ele, vivendo na sua vida humilde, mas que está lá feliz, está lá com sua família, com sua esposa, lutando para viver uma vida digna, uma vida boa, e ele olha para isso e ele se entristece. Ele se entristece por diversos sentimentos que tomam o coração dele. O sentimento da inveja, de que ele queria ter isso, mas não tem, e os caminhos que ele busca, essas coisas ele não consegue ter. Porque, como eu disse, essa prosperidade e riqueza, ela não se ganha, ela não se conquista com poder e com bens e com dinheiro. Então ele não tem, ele não está sendo alvo da graça de Deus. Então ele olha com rancor, ele olha com tristeza para o justo, para a casa do justo, seus filhos, e aí o justo tendo filhos e o ímpio está lá assim, não dá para ter filho nesse mundo mal. E o ímpio fala feliz da vida, com a sua casa, tendo dificuldade, mas está ali, sempre vivendo, então está ajudando os outros, está se compadecendo dos outros, está emprestando, está auxiliando os outros, consolando os outros.
e parece que nada falta para o justo, e o ímpio vê essas coisas e ele se entristece. Mas não para só na tristeza, né? Ele não só se entristece, mas essa tristeza o consome. Essa tristeza o mata por dentro. Diz o texto que ele rangerá os dentes. Rangerá os dentes, ranger dos dentes é uma expressão da Bíblia para dizer a grande tormenta, o grande sofrimento. Tanto é que o inferno é comparado a ranger dentes, né? Ali haverá é, ranger de dentes, temor, dor, sofrimento. Essa é a descrição daquilo que é o sofrimento extremo, né? É quando a pessoa não se aguenta mais. Ela manifesta-se fisicamente toda essa indignação, tristeza, uma mistura de sentimentos negativos que a faz, talvez até literalmente, ranger os dentes de raiva, de desespero, de tristeza. O ímpio, ele vai se consumindo com isso. A bênção de Deus na vida do justo é a desgraça do ímpio, porque ele vê isso e ele se consome. O texto diz assim, e se consumirá por causa dessas coisas. Por isso que o mundo nos odeia, irmãos. Por isso que a vida nossa é tão difícil, porque estamos cercados de um mundo que tem ódio do cristão, tem ódio das famílias dos cristãos, tem ódio daqueles que tentam viver de acordo com um padrão bíblico, com uma cosmovisão bíblica, com um projeto de vida que é bíblico, que é santo, que é piedoso, que quer conduzir os seus filhos numa educação que é boa, que é de qualidade. Por isso que o mundo nos odeia. Quando nós queremos, por exemplo, cuidar da nossa própria casa, nós vemos aí todo o tempo algumas coisas que o mundo faz para nos impedir de fazer exatamente isso, porque eles não querem, o mundo não quer que nós sejamos bem-aventurados, como o Salmo nos diz aqui. E muitas vezes os cristãos, eles acabam errando nisso, porque cedem muitas vezes ao mundo e vivem essa pressão e acaba cedendo a essa pressão que o mundo faz sobre nós. Mas nós não podemos ceder a essa pressão. O mundo quer nos destruir. O que que nós temos aqui no Salmo que é a graça de Deus? Primeiro, é viver de acordo com os mandamentos de Deus. O mundo quer destruir isso. O mundo quer fazer que você viva de acordo com qualquer outra coisa, menos os mandamentos de Deus. Que você tenha uma família grande e numerosa e uma geração poderosa. O mundo quer acabar com a sua família, quer destruir seus filhos, quer ensinar seus filhos tudo o contrário do que você ensina, quer prejudicar seus filhos até fisicamente. O mundo é hostil a nós, a nossa casa, a nossa família. Então, assim, essas coisas que nós temos, que o mundo não consegue pegar, tomar de nós, a luz que Deus faz nascer em nossa casa, a bênção que Ele traz no nosso lar, que Ele não consegue manipular essas coisas, Ele faz de tudo em outros aspectos para destruir. Que o ímpio, quando ele vê a bênção de Deus em nossa casa, ele enche de tristeza e não só isso, de ódio, e ele se consome por isso. Mas é justamente isso que os consumirá mesmo, né? Ele vai ser consumido pelo próprio ódio que ele tem, pela própria indignação. Ele será consumido e Deus também o consumirá. E o desejo dos ímpios perecerá. Então, tem dois desejos aqui. Tem o desejo dos crentes, dos servos de Deus, de ver a glória de Deus, a justiça de Deus ser executada na nossa vida e na terra. E tem o desejo do ímpio. Qual que é o desejo do ímpio? Que nós sejamos destruídos. Mas qual o desejo que vai prevalecer e permanecer? É o desejo dos crentes. O versículo 8 diz assim: até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. O coração do justo permanecerá firme. Mas o coração do ímpio que quer, que deseja, não a Deus, não essas coisas, é o caminho certo de consegui-las, mas quer que tudo isso seja destruído, ele vai perecer no seu desejo. E é isso que o Salmo nos ensina, irmãos. É um salmo que tem uma promessa para nós, para nossa casa, para nossa vida, né, que nos faz lembrar que temos que viver diferentemente daquilo que o mundo hoje vive, viver nossa vida, nossa casa de acordo com a palavra de Deus. Nosso coração esteja firme, a começar por nós, né, os homens, mas essa palavra, tanto no que nos exorta quanto que nos consola também é para as mães, é para os filhos, né, os solteiros, os casados.
O homem que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor, ela será bem-aventurada, que ela aprende a andar nos caminhos do Senhor. E são os caminhos do Senhor que nos traz essa felicidade aqui. Deus tenha misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, e que nós possamos ver essas bênçãos em nós, né? É isso que nós queremos, ter uma vida assim. No título da Bíblia que eu estou aqui, a Almeida Corrigida e Fiel, tem esses títulos aqui, que não são os títulos mesmo dos Salmos, né? Mas que o editor colocou aqui. Aí tá assim, a felicidade daquele que teme a Deus. Resumidamente, mesmo é isso, a felicidade daquele que teme a Deus. Nós queremos ser felizes? Está aqui o modelo. Está aqui o que nos inspira. Está aqui o que nós temos que colocar todo dia como prioridade na nossa vida. Eu quero ser assim, Senhor. Um homem bem-aventurado. Eu, minha casa, meus filhos e a minha geração que ficar. Que Deus nos ajude a poder experimentar essas coisas aqui. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, então? Vamos orar. Santo Deus, Pai, nós oramos ao Senhor. Pai, obrigado por esse salmo. Salmo que, Deus, ele mexe com o nosso coração. Porque, ó Deus, nós queremos ser, assim, um homem que teme ao Senhor, uma pessoa que teme ao Senhor. E experimentar essa felicidade que o Senhor tem para dar. Nós queremos, Senhor. Nós queremos temer o Senhor, queremos adquirir a sabedoria do Senhor. Queremos ter prazer na lei do Senhor. Ter mesmo, ó Deus, prazer no Senhor. Desejo do Senhor e de ler a Tua palavra, de ouvir, ó Pai, a Tua palavra sendo pregada, sendo exposta. Ter prazer nisso, ó Deus, e desejar isso acima de todas as coisas, porque muitas vezes não é isso que acontece, Pai, mas nós queremos ter esse prazer. Nós queremos ser esse homem aqui bem-aventurado. Nós queremos, ó Pai, essas promessas que o Senhor nos dá. Quem é que tem, ó Pai, o entendimento do Senhor que não quer isso? A prosperidade do Senhor, a material e a espiritual, nós queremos, Senhor. Nós queremos que aquilo que nós fizermos possa permanecer. Nós não queremos ser abalados. Nós queremos que nossa maneira justa de viver, ela fique, ela permaneça, que nada nos atrapalhe. Nós queremos, ó Deus, que nosso coração esteja assim tão firme, tão amparado no Senhor, na palavra do Senhor, que ele de fato não se abale, que ele de fato não se atemorize por causa de tanta notícia ruim que nós ouvimos hoje. Nós queremos, ó Pai, que nossa casa seja assim, nossas esposas sejam mães frutíferas, nós tenhamos filhos, nossos filhos sejam piedosos e que eles possam crescer no temor do Senhor e também ter a família deles e também ser famílias de homens e mulheres que temem o Senhor e assim a bênção do Senhor possa seguir, Pai, a nossa semente, a nossa geração. Ó Deus, como nós queremos isso, Pai. Por isso nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, nos ajude a ser assim, ó Pai. Coloque esse temor em nosso coração. Nós possamos temer ao Senhor todos os dias para viver de acordo com a tua vontade, ó Deus. E seja assim em nós, seja assim nas famílias dos cristãos que nós conhecemos, no povo do Senhor, nas famílias, ó Pai do Senhor, espalhadas neste mundo, que seja assim, Senhor, que seja assim, para que a tua igreja se fortaleça, a sua igreja cresça, e, ó Pai, porque nós sabemos como que é a família, o que é mais importante, Pai, não só na igreja, mas nessa sociedade, nesse mundo que nós vivemos. Então, que as famílias dos crentes sejam famílias assim, bem-aventuradas, por ter essas virtudes, essas boas obras, essa boa conduta diante do Senhor e diante dos homens, ó Deus. Ó Pai, ouve nosso clamor por isso. Seja conosco nessa semana, nos ajudando, Pai, nos nossos dias, nas nossas dificuldades. Seja o nosso socorro, Pai. Nós precisamos de Ti. Te louvamos por tudo que o Senhor fez até aqui, te louvamos por esse momento, podemos ouvir a tua palavra, Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão Murilo, família, Deus abençoe, obrigado por participar, irmão Milene, irmão Samuel, Deus abençoe os irmãos aí, viu? Tá, boa semana, Deus nos ajude, né, a ser essa família aí. Bom, não sei se os irmãos estão ouvindo aí, tem uns chorinhos aí, não sei se dá para ouvir, né? As crianças estão no quarto aqui, mas estão chorando lá. É, às vezes não sei se
da província atrapalha, mas se alguns irmãos ouvirem aí, pode saber que família que tem criança, não tem jeito não, é isso mesmo, né? Ok, meus irmãos, Deus abençoe, viu? Uma boa semana para todos aí. Até domingo, se Deus quiser.